Boa noite. Aqui a gente está começando o último bloco da segunda jornada pela democracia, hoje discutindo direitos humanos, segurança pública e justiça. Aqui do meu lado, vou apresentar as pessoas para a gente começar essa roda. Eu estou com a Adilson Paz de Souza, que é PM, e tem um mestrado em Direitos Humanos pela USP. Do lado dele, o Raimundo Bonfim. O que é o CMP mesmo, a sigla? Central de Movimentos Populares. Central de Movimentos Populares. Depois dele, o Sérgio Amadeu, que vai fazer a mediação aqui, a moderação da mesa. Depois tem a Jaqueline Senhoreto, que é pesquisadora da Universidade Federal de São Carlos. O deputado Paulo Teixeira, do PT de São Paulo. E, por fim, ali, completando o giro, a Vilma Boccani, pesquisadora também da Fundação Perseu Abramo. Vamos lá? Bem-vindos a todos. Nós vamos discutir aqui segurança pública, um tema sempre importante, mas mais do que nunca é crucial, porque nós estamos vivendo uma situação bastante específica no país, um Congresso Nacional que está colocando para votar determinadas coisas da maior relevância sem ter resolvido diversos problemas da segurança pública. Um deles é que nós nem conseguimos, vamos dizer assim, nos desligar da herança da ditadura militar com a polícia, com as polícias, o sistema de segurança, né? Então, eu queria começar, se vocês me permitem, eu queria começar pelo Adilson. Adilson, o que você nos tem a dizer aqui para iniciar esse debate? Qual é o ponto crucial hoje da segurança pública no Brasil? Boa noite a todos. Obrigado, Camilo, pelo convite. Obrigado a todos pela gentileza de permitir que eu compartilhe esse debate com vocês e com todos que estão nos assistindo. Tem muito que se falar e não há tempo para se falar tudo o que a gente deve falar. Então, vou procurar centrar a fala em algo que eu acho, no meu ponto de vista, no meu humilde ponto de vista, é essencial para o debate. Primeiro, nós temos que... Eu acho que tem que cair a ficha para a gente que nós vivemos em um discurso onde as polícias, ou, no caso, a Polícia Militar, que eu trabalhei por 30 anos e estou aposentado há 3 anos, né? Aposentei como tenente-coronel. Nós temos que ter um discurso, tomar cuidado com o discurso que existe, que sempre quando acontece uma catástrofe, e aí eu falo do Pinheirinho, aí eu falo da repressão desmesurada aos movimentos de 2013, e agora eu falo do que aconteceu em Curitiba, que, para mim, são repercussões de um mesmo fato, que não foram resolvidos. E eu sempre vejo, depois desses fatos, dessas catástrofes, que são catástrofes, um discurso do chefe do Poder Executivo ou de outras autoridades estaduais e até mesmo algumas autoridades do âmbito federal se referindo à polícia como apenas um órgão existente no sistema de segurança pública do Poder Executivo de determinado Estado. E como se eles não tivessem controle sobre esse órgão. E nós estamos assistindo essa fala hoje em Curitiba, onde o governador a entrevista nas redes sociais fartamente, então a gente pode falar. Não estamos dando aqui um furo de reportagem, se referindo que ele se encontra chocado com o que aconteceu. E, nesse sentido, ele atribui a responsabilidade à má condução da situação por um órgão da administração pública federal, polícia. Então, nós vamos promover as mudanças necessárias e punir os responsáveis. Esse é o discurso padrão, essa é a grande armadilha. Nós temos que pensar a polícia como mais uma das formas pela qual o Estado se manifesta na sociedade. Não só como um órgão existente no organograma de determinado poder executivo estadual, ou, no caso de uma guarda municipal, de determinado poder público municipal. E aí nós temos que chegar ao centro, e você, na sua introdução, tocou num ponto muito interessante. O nosso Estado não tolera o contraditório. O nosso Estado, e a gente tem que falar isso com todas as letras, é uma intervenção forte, não é um Estado democrático de direito de fato. Nós não temos instrumentos que assegurem a nossa efetiva cidadania de fato.
nós temos uma Constituição Federal maravilhosa, mas a sensação que dá é que nós temos um cardápio, que nós pedimos um prato e alguém fala, não tem esse ingrediente, então eu não posso te servir. Eu sinto como exemplo, por exemplo, a PEC das domésticas, cantada em prosa e verso como uma grande conquista social, mas o que é essencial ainda não foi regulamentado. Ou seja, eu tenho o prato, mas falta o ingrediente para que eu possa chamar o garçom e efetivamente sorvê-lo. A Lei de Acesso à Informação Pública, aprovada em 2011 e entrada em vigor em 2012, 14 anos para regulamentar um dos incisos do artigo 5º. Ela não é cumprida, não é obedecida. Eu tenho contato com coletivos de jornalistas ou de organizações que estão sofrendo violência e, nessas manifestações, são agredidos de maneira brutal. Eles buscam informação ao órgão público com base na Lei de Acesso à Informação Pública, eles não têm acesso a essa informação pública. Eles recorrem a uma autoridade superior e nada acontece. E nada acontece. Ou seja, nós temos mais um prato do cardápio que não foi disponibilizado para a sociedade. Então, me parece que nós temos que, decididamente, perdermos a vergonha e falar, nós não vivemos uma democracia de fato. Porque, se nós vivêssemos uma democracia de fato, nós não teríamos esse cenário que nós temos, e não teríamos, após as catástrofes, um jogo de empurra-empurra que nós vemos agora. Muito bem, Adilson. Veja bem, é o que eu vi num meme aí, rolando pela internet, durante essas manifestações que a direita brasileira tem organizado, que era assim, ó, você... era assim, debaixo daquela faixa, na intervenção militar agora, tal, né? O cara falava assim, pedir intervenção militar numa democracia é fácil. Eu quero ver você pedir democracia num regime militar. E por que eu estou falando isso? Seguindo um pouco o que você está falando. Aonde o Estado fracassa no cumprimento do que são direitos civis, garantias individuais, enfim, o que é cidadania é exatamente como se estrutura a vigilância, o controle social com os cidadãos. E aí eu queria, Paulo, qual é o elemento-chave hoje que você vê nesse sistema de segurança? O que você propõe em relação a isso? Bom, também nas manifestações, tem aquele meme que dizia, se você quer um Estado mínimo e se quiser intervenção militar, venha no meu bairro, não é isso? Né? Ou venha morar na favela. Venha né? morar na favela. Tem intervenção militar todo dia e o Estado é mínimo. É isso. Bom, eu creio que a base do renascimento do conservadorismo brasileiro, ou do seu fortalecimento, eu atribuo a algumas questões. Eu atribuo, de um lado, ao tema de uma narrativa. Eu atribuo também a ideia do consumo e não da cidadania, e atribuo a fragilidade do aparato de segurança pública. Né? Na minha forma de ver, a Constituição de 88 ela avançou numa série de questões, mas na segurança pública ela recepcionou o então modelo de segurança pública e cristalizou, sedimentou, que era um modelo, digamos assim, autoritário, né, um modelo recortado, né, quer dizer, atribuiu quase que todas as competências aos estados, poucas competências à União, e também consolidou na Constituição o interesse corporativo das polícias, Polícia Militar, Polícia Civil, Polícia Federal, Polícia Rodoviária, enfim, ele consolidou um sistema recortado, um sistema que não tem uma dimensão nacional. Então, na minha opinião,
nós avançamos pouco, e no que avançamos, avançamos bem, mas não avançamos tanto. Então, o tema da segurança, na minha opinião, ele é um tema que acaba resultando nesse medo social. E, em primeiro lugar, acho que é importante dizer, nenhuma dessas soluções propostas, redução da idade penal, propostas que modificam o Estatuto do Desarmamento, que é armar o povo, na minha opinião, resolvem. Privatizar o sistema carcerário, nada disso, na minha opinião, resolve. Então, o que, na minha opinião, resolveria? Em primeiro lugar, nós não vamos resolver o problema da segurança pública falando em guerra. Quanto mais a gente fala em guerra, mais a gente agrava. Nós temos que dar outro direcionamento, e onde nós demos um outro direcionamento foi muito bem sucedido. O que foi o Rio de Janeiro, você mudar aquela lógica da guerra por uma lógica de colocar as UPPs de pacificação. Olha, a mudança na palavra de guerra para pacificação. Ainda que tenhamos muitos problemas ali, mas a mudança já foi muito significativa. Aonde nós fomos, recolhemos armas, desarmamos muito, é o sucesso. Então, em primeiro lugar, eu acho que nós temos que pensar o seguinte, nós temos que ter um sistema integrado nacional. Para isso, nós temos que mudar a Constituição. Nós temos que atribuir ao governo federal mais atribuições, por exemplo, a questão do crime organizado, integrar a investigação nacional, integrar o policiamento nacional, ter uma escola nacional de formação para os policiais, ter um sistema nacional de dados, ter uma integração do sistema penitenciário. Eu acho que esse é um tema, como integrar o sistema de segurança. Em segundo lugar, eu acho que nós temos que dar uma dimensão de investigação maior. Eu tenho comigo hoje que o sistema repressivo é o que existe, não tem investigação policial. Aonde tem, que é na Polícia Federal, é muito restrito. Você teria que ter um sistema nacional integrado de investigação para você desarticular o crime. Não é isso? Tem que ter um sistema que possa, digamos assim, investigar os homicídios e operar para a diminuição dos homicídios. Mudar o sistema carcerário. Hoje não é ampliar o número de pessoas que devam estar no sistema carcerário, nós temos que diminuir o número de pessoas que estão no sistema carcerário. E, por fim, nós entendemos que política de segurança tem que dialogar com política social. Isto é, aonde tem vulnerabilidade, você vai diminuir a vulnerabilidade e, assim, repercute na segurança dos cidadãos. E criar uma situação na imprensa que ela não faça a narrativa que lhe dá ibope, que é essa narrativa de pegar casos específicos para vender uma política de violência. Mas ter na imprensa, uma imprensa como essa que está se fundando aqui hoje, aqui dos jornalistas livres, que possa fazer outra narrativa no tema da segurança e colocar as boas práticas de segurança no lugar dessas narrativas que acabam difundindo o ambiente de medo no nosso país. Eu vou aqui, Paulo, perguntar para o Raimundo Bonfim, aqui da Central de Movimentos Populares, é o seguinte, Raimundo, como que nas periferias, nas favelas, como que a população vê essa ação hoje do Estado? Quer dizer, a minha impressão, uma vez eu parei, não faz tanto tempo, para pedir uma informação às 20h30, lá no Campo Limpo, e a pessoa saiu correndo. Eu fiquei assustado, porque, eu não sei, eu estava num carro com outra pessoa, era um carro estranho, né? Me deu uma impressão que as pessoas vivem com medo. Quer dizer que, então, nós não temos segurança pública. Na periferia, quando eu precisar de resolver um problema, o judiciário é um judiciário da elite, do capital, distante da população. Aí o cara recorre quem? Ao disciplina, é assim? Ele vai lá no cara do PCC e fala, aí, disciplina, eu tenho um problema.
resolve para mim. E o Geraldo Alckmin continua nadando de braçada porque o PCC garante a disciplina na periferia. É isso ou estou exagerando? Está exagerando não, Paulinho. Boa noite a todos, obrigado pelo convite. Na verdade, a gente fala de tema que fala de segurança, mas o que a população, principalmente a população da periferia, e não só a população da periferia também, mas os movimentos organizados, né, sofre de uma insegurança, né? É uma insegurança e não a segurança, né? E assim, uma das estruturas que foi mais mantida do regime militar foi essa estrutura, porque as forças de segurança, eles enxergam a pessoa, o trabalhador, a população, a sociedade como inimigo, como era na época da ditadura. E essa mentalidade, as escolas que formam as forças de polícia continuam trabalhando com esta mentalidade. Então, eles tratam principalmente a população, já foi falado aqui na última mesa aqui, o genocídio contra a juventude, em especial a juventude negra. Então, os movimentos sociais, a população, os trabalhadores que estão na periferia são tratados como inimigos, né? Como inimigos, né? Então, você tem uma violência e aonde não tem o Estado, Paulinho já falou isso, quando você tem o Estado ausente, alguém assume, né, o papel do Estado. Então, as pessoas não verem no policial, não têm acesso ao Poder Judiciário. A Defensoria Pública, por exemplo, aqui no Estado de São Paulo, foi um dos últimos estados do Brasil a criar uma Defensoria Pública, que é um dos meios, instrumentos onde a população, mais próprios trabalhadores, tem acesso ao sistema judiciário. Então, é uma situação de muito medo, quer dizer, a gente vai em manifestações, outro dia eu fui na Assembleia da POSP, eles são tão ousados que 3, 4 policiais subiram no caminhão da POSP, onde estava sendo conduzido a Assembleia, e filmando os dirigentes, falando e a população. A gente teve que ir para cima deles para eles poderem descer daquele caminhão. Imagina, o cara subir, né, no caminhão de um movimento social para filmar ali quem que era. Né? Isso é coisa de um estado de exceção. Né? Porque não tinha nada a esconder ali, estava público na Paulista a manifestação. Então, é uma situação de extrema insegurança que a gente vive. E ano passado, nós, a Central de Movimentos Populares, junto com o Levante Popular da Juventude, a Consulta Popular, um conjunto de entidades, nós construímos o Plebiscito Popular, que coletou 8 milhões de votos para fazer uma Constituinte exclusiva do sistema político no Brasil, e 2 temas foi o que mais foi debatido pelo Brasil afora. Era pelo fim do financiamento empresarial de campanha e a desmilitarização das polícias. Esses foram 2 temas muito recorrentes que eu acho que a gente precisa debater mais sobre eles. Muito bem, muito bem. Vilma, da Fundação Perseu Abramo, você acha que, na atual conjuntura, existe possibilidades da gente avançar do ponto de vista da cidadania em relação à segurança pública? Olha, a gente acabou... Boa noite a todos, a todas que estão assistindo, né, a essa programação. Nós acabamos de realizar uma pesquisa sobre segurança pública recentemente, e o que a gente percebe primeiro, a segurança pública continua sendo o principal problema do brasileiro, né, ultrapassando a saúde, a educação, ou ela vem pela lógica da segurança, ou como a violência, né? Somando-se essas 2 formas de mencionar o mesmo problema, a gente tem aí mais de 30% da população falando que esse é o principal problema do Brasil hoje. Paralelo a isso, não há, num primeiro momento, nenhuma... A população não vislumbra nenhuma possibilidade nova, né? Você falou da desmilitarização da polícia, que foi uma pauta bastante colocada agora nesse seu movimento social, e a gente ouviu muito falar isso nesses 2 últimos anos, porém, a opinião pública ainda é totalmente leiga com relação a esse assunto. Né? Na nossa pesquisa, somente 9% da população mencionou ter ouvido falar alguma vez sobre desmilitarização. É muito dúbio, né, na cabeça da população como se dão as relações. Sabe-se pouco que uma é a polícia militar, outra é a polícia civil, que é a polícia civil que apenas investiga, mas é a polícia militar que faz o policiamento extensivo. Isso é muito confuso
na cabeça das pessoas, né? Para eles, quando eles falam vamos chamar a polícia, eles estão falando na polícia militar. Ao mesmo tempo, eles cobram dessa mesma polícia militar que não investigou o caso, que não é atribuição dessa polícia, né? Então, está tudo muito confuso. Acho que, num primeiro momento, para que a gente possa avançar, é definir os papéis, né? Tornar isso claro para a sociedade. Qual é o papel de cada polícia, já que está estruturada em carreiras diferentes, e pensar qual é a possibilidade de se trabalhar com isso. Dentre o que a gente investigou, a possibilidade que mais despertou a opinião pública, né, mais foi favorável, foi a questão da unificação da polícia. Quando nós lançávamos essa proposta, o que acha de uma polícia que unifique, isso parecia é aquela coisa, quanto mais melhor, né? Se essa não serve, a outra também não serve, mas quem sabe juntando tudo, quem sabe com uma única, uma maior e mais forte. Então, essa parece uma ideia que dá para se trabalhar em algum sentido. Acho que isso que a pesquisa trouxe um pouco nessa questão. Legal, legal. E Jaqueline Senhoreto, da UFSCar. Eu vou fazer uma pergunta, porque o Paulo lançou uma questão, que ele estava falando da violência, da mídia, né? Mas veja, essa estética da violência, isso é uma ética, né? Você cria um clamor. Então, você já deve ter visto, quem está me ouvindo, muitas vezes esses jornais da Record, aqueles caras que pedem sangue na TV, olha o bandido, olha o bandido. Muitas vezes não está acontecendo nada na cidade, mas ele tem um programa de sangue, de violência. Então, ele tem uma estética a cumprir. Então, ele tem que ficar dentro de uma viatura rota, matutina, batendo porta e falando, olha lá, estou entrando, persegue. Não está acontecendo nada. Então, eu sei que esse é um tema polêmico para a população, mas o que você acha desse conjunto estético que a gente vive hoje, que faz com que o país seja, eu acho que, talvez o campeão mundial de homicídios? Bom, boa noite a todas e todos. É um prazer muito grande estar aqui. Eu queria muito agradecer o convite, né? Eu tenho participado muito de encontros assim que tem a ver com o debate da segurança pública pela esquerda, né? Por quê? Porque, na minha avaliação, esse é um tema que nós deixamos passar na democratização, né? Na democratização do Brasil, nós fizemos reformas na área da educação, nós fizemos reformas da assistência social, nós fizemos reformas da economia, não talvez do jeito que a gente gostasse, mas elas foram feitas, reformas da saúde, enfim, existe um norte para as políticas públicas, as principais políticas públicas sociais no Brasil. Pode ser que o SUS não seja uma maravilha, mas ele é um norte, certo? E, no caso da segurança pública, nós não conseguimos trabalhar a democracia como uma apropriação do direito à segurança, do direito à vida, do direito a não ter a sua residência violada, a não ter a sua propriedade pessoal violada. Nós perdemos esta etapa. Isso tem a ver com o modo como a democracia foi transitada no Brasil, né? Lenta, gradual e segura não para a população, né? Lenta, gradual e segura para quem tinha um poder a manter, né? Então, nós temos que correr atrás desse prejuízo, né? E nessa jornada, a esquerda agora está tendo que correr atrás desse prejuízo, porque os principais, não houve uma mudança estrutural, certo? Nós não tivemos mudanças constitucionais, nem mudanças legais. As mudanças legais foram pontuais, aumenta a pena de um crime, aumenta, né, uma coisa assim. A coisa mais importante que aconteceu nesse campo foi o Estatuto da Criança e do Adolescente e os juizados especiais criminais, né? A instituição dos juizados especiais. O Estatuto aí já estava, né, na Berlinda desde o seu aparecimento, quer dizer, a PEC de 93, né, logo em seguida ela está sendo ressuscitada hoje, porque, de fato, a gente tem muito pouca proposta, né, nessa área de mudança, né? E, quando as propostas que há, é muito interessante a gente chamar atenção para isso, porque, quando se fazem propostas, elas ficam na memória das pessoas. Então, unificação das polícias foi uma proposta. Certo? Então, quando as pessoas dizem o que deveria fazer, elas acionam
as respostas, as poucas respostas e as poucas proposições que houve nesses últimos 30 anos. Né? E nós somos um país que precisa de reformas. Né? Nós batemos aí 60 mil homicídios por ano, não existe nenhum país do mundo com essa taxa de mortalidade, né? Onde as taxas... Sim, o ano passado eles estão contabilizando já, foram 56 mil em 2013, 2014 já bateu 60 mil. E as taxas de homicídio para jovens, né, são as maiores do mundo, e para negros, tanto que a Anistia Internacional, né, tomou isso como uma bandeira de luta, né, no ano passado. Nós somos um país que mata, onde a sua polícia mata 6 pessoas por dia, as diferentes polícias que existem no Brasil como um todo. Né? Nos Estados Unidos, eles mataram o mesmo número de pessoas, que tem a polícia mais letal de todas as democracias, fora o Brasil. Eles levaram 30 anos para matar o que o Brasil mata, né, em 5 anos. Tá? O tanto de pessoas que a polícia francesa matou o ano passado inteiro, que foram 6, no Brasil se mata em um dia. Certo? E isso está aceitável, né? E as pessoas acham que isso é uma forma de solução para o problema. Né? Mas, mesmo a letalidade policial tem um viés racial muito claro, a gente fez um estudo sobre isso, né, que foi divulgado. Então, e as polícias matam e as polícias morrem cada vez mais. Né? Os policiais também estão morrendo, vítimas, né, de um modelo de policiamento baseado na ideia de que a violência vai resolver a violência e que é preciso fazer o combate militarizado da violência. Isso é uma ideia totalmente equivocada, que nós, na transição democrática, perdemos a oportunidade de reagir a ela. Né? O crescimento do encarceramento, os 12 anos de governo petista, né, impulsionaram, oferecendo recursos para construir cadeias, mudando legislações que produziram esse enfoque. Também o viés racial é muito importante na composição da população carcerária. Né? E a guerra às drogas, né, que nós não deixamos de fazer. Né? Nós continuamos criticando a guerra às drogas. Né? Então, a seleção do nosso sistema penal continua enfocando crimes patrimoniais e crimes de drogas, quer dizer, crimes da circulação do dinheiro. Né? E a esquerda não conseguiu disputar que o direito à segurança não é isso. Né? Nós mesmos ficamos acreditando que o direito à segurança é defesa do patrimônio, e não é disso que se trata. Né? Então, quando a gente tem propostas, e as nossas propostas são muito tímidas, né, a gente consegue fazer algum mínimo debate. Mas, por exemplo, o que é desmilitarizar a polícia? Pois é. A página 2, né, da nossa proposta, ela não está definida. Né? A gente não consegue dizer o que seria isso, né, na prática. Muito bem. E aí eu vou continuar de onde você parou. Vou perguntar aqui para o Adilson. Essa questão da ou polícia única ou desmilitarizado. Porque o que nós ouvimos várias vezes é o seguinte: a polícia militar é violenta e a civil é uma polícia que tortura, é uma polícia que é mais corrupta. Como é que você vai unificar carreiras distintas em frases como essa que eu falei, que nunca é tão verdade assim, são frases genéricas, então não serve para muita coisa, mas é o senso comum. Então, você acha que, nessa questão concreta, a desmilitarização leva necessariamente a uma polícia única? Ou não? Eu não consigo conceber um outro modelo de polícia eficaz que atender aos nossos anseios se não for unificada. Não consegue. E que não seja, e que se não for desmilitarizada. Esse tema, como foi colocado aqui, ele é muito mal explicado à população, e isso é de propósito. Sim. Porque surgem inúmeras versões, as mais esdrúxulas, mas nós estamos falando de uma população assustada, com altos índices de violência, com uma percepção de violência ainda maior. E isso é colocado de propósito. Desmilitarizar significa tirar a arma do policial militar, porque daí será menos possibilidade de cometer abusos. Isso é um absurdo. Imagina a população, já que está sofrendo, falou: quem que vai me proteger, então, se o algo que vem aí não está armado? Desmilitarizar significa tirar o uniforme do policial militar, que pode parecer com as Forças Armadas, lembra a ditadura. Essa é uma outra mentira, como se alguém pudesse fazer policiamento preventivo e ostensivo sem uma roupa diferente para ser visualizado como um agente do Estado para fazer prevenção. São mentiras que são colocadas. Agora, isso tudo acontece porque existe um avanço conservador, mas também a nossa esquerda não se prestou ao papel de explicar adequadamente para a sociedade o que vem a ser desmilitarização. E vamos botar o dedo na ferida, porque perde voto.
Boa, eu queria até concordar com você. O próprio candidato a governo do Rio, que tem a emenda de desmilitarização, não defendeu a desmilitarização na campanha. Veja bem, isso saiu na Folha de São Paulo, nos grandes jornais, na época da corrida presidencial. Os 3 candidatos com chance de ganhar, ninguém tocou em desmilitarização e violência policial. Vieram com medidas, com todo respeito a eles, mas fala aqui um cidadão, medidas paliativas que não resolvem nada. Nós temos que enfrentar esse problema, nós temos que assumir que nós ainda não fechamos o ciclo de redemocratização do país enquanto houver essas medidas que são de abuso e exceção, gestadas na ditadura, mantidas intactas no processo constituinte e presentes na nossa sociedade. Nós temos que enfrentar isso aí. Por que eu vou querer 2 polícias, uma que investiga mal e as taxas de elucidação de delitos são pequenos, e em São Paulo o índice de subnotificação é de 68%? E uma polícia que previne mal por N fatores. Nós estamos diante de um sistema falido e nenhum mandatário toca nesse assunto. Me desculpe a franqueza, mas vir com o sistema unificado federal não vai resolver, porque nós não estamos enfrentando o problema. Nós estamos com um corpo com uma grave infecção e nós vamos dar Novalgina para combater a febre. A infecção não foi combatida. E aí que fica o perigo. Nós não rompemos com o ciclo da ditadura, com o sistema gerado na ditadura. O inimigo lá era o subversivo. Sim. Com o dito processo de redemocratização do país, o inimigo mudou de nome, mas a prática é a mesma. Sim. Esse é o gatilho. E desmilitarizar passa por isso necessariamente. Unidades de 4 homens fortemente armadas, saindo de um quartel aqui na Tiradentes, e indo 60 viaturas em direção a Sul, 60 em direção a Netes, ocupar um território para fazer a guerra contra o crime. Só que o crime não é uma questão de guerra. Quer dizer, enquanto você tratar essa situação como você tem um inimigo que faz parte de uma conduta, faz parte de um outro exército que você tem que destruir, você vai estar numa situação bastante complicada. Mas, Paulo, eu queria colocar essa questão da Dilson aí para você também, quem quiser pegar aqui o microfone. A questão é a seguinte, concretamente, vamos no concretamente. Esse Congresso Nacional que aí está, o que dá para fazer em relação à segurança pública efetivamente? Tem algum projeto de unificação da polícia? Tem alguma chance dele avançar? Não estou dizendo ser aprovado, ir para uma comissão de justiça, ser aprovado. O que você acha disso? Primeiro, dizer o seguinte, o discurso lei e ordem é o discurso mais fácil. Sim. Esse é o discurso que tem ganho o Brasil, eleito uma série de militares. É o discurso lei e ordem, aumentar as penas e reprimir. Então, nós queremos botar um outro discurso no lugar. Em segundo lugar, dizer o seguinte, unificação e desmilitarização são medidas corretas, mas nós temos que ir um pouco além delas, tá certo? Não, quer dizer, temos que desmilitarizar e temos que unificar. Agora, como é que você faz isso? O que é desmilitarizar e o que é unificar? Tá certo? Então, você tem que fazer a página 3 aí do jogo. O que eu acho que é a página 3? Na minha opinião, você tem que, de um lado, permitir a reorganização das polícias estaduais. Isso é a PEC 51 do Lindbergh. Qual é o feito da PEC 51 do Lindbergh? É dizer o seguinte, os estados terão, primeiro, as polícias não terão mais vínculo com o Exército, e, segundo, você pode reorganizá-las. Então, isso que eu acho que é a página 2. E, por outro lado... Deixa eu ver se eu entendi, Paulo. Cada estado poderia ter um modelo? Ele tem um seu modelo de reorganização da polícia. Então, por exemplo, ele pode unificar, tá certo? Fazer ciclos integrados de polícia, etc. Mas o que eu acho, aí discutindo, Adilson, com você também, eu acho que você não tem um sistema nacional de segurança, que não é você pegar atribuições para a União, mas você tem que integrar, você tem que fazer o que você fez no SUS, você tem que fazer o que você fez com o Fundeb, você tem que fazer o que você fez com o sistema de assistência social. Por quê? Porque o sistema hoje ele é muito
fortemente nos estados e pouco entre os estados, na União. Então, por exemplo, o ex-governador de Alagoas, o Ronaldo Lessa, me disse o seguinte: o matador do Pernambuco mata em Alagoas e mata em Sergipe. O matador do Sergipe mata em Alagoas e mata no Pernambuco. Portanto, você tem que ter a condição dele não matar em lugar nenhum, tá certo? E qual é o caminho para ele não matar em lugar nenhum? É você ter um sistema integrado dos estados, entre os estados com a União. A capacidade da União recuperar algumas competências, por exemplo, o tema do crime organizado, outros crimes, e você articular a investigação. Esse é um tema que eu trataria como segundo tema nosso aqui, além da reorganização das polícias e desmilitarização. E um terceiro tema que eu tomo é o seguinte: você precisa criar um estatuto de uso da força. Por que o governador do Paraná está vivendo o que ele está vivendo? Porque qualquer um olhou ali e falou: ele é despreparado. Ele não tem preparo para fazer. Aquela polícia não tem mais preparo. Como o povo também disse da Polícia de São Paulo quando atacou os jornalistas naquela primeira manifestação do MPL, tá certo? Que obrigou São Paulo a, inclusive, tentar rever como ela atua em manifestações de massa. Você tem um problema hoje que nós deixamos a polícia fazer o que ela quer fazer. Num sistema democrático, ela não pode usar a força do jeito que ela quer usar a força. Ela tem que usar a força dentro da lei, respeitando a lei. Então, eu diria, assim, tentando pontuar e avançar um pouco para a página 2, como a Jaqueline aqui nos estimulou, eu acho que, primeiro, a PEC 51 do Lindbergh para permitir a reorganização da polícia. 2, o SUSP, o Sistema Único de Segurança Pública Nacional, e uma PEC que faça um redesenho do sistema de segurança. E, terceiro, um Estatuto de Uso da Força. Primeiro ponto desse Estatuto de Uso da Força: fim dos autos de resistência. Fim dos autos de resistência. E essa história de como chegar. Não pode chegar num bairro aterrorizando os moradores do bairro, né? Quer dizer, você tem que ter um estatuto de uso da força, um melhor preparo da polícia, aprofundar os aspectos investigativos, não é? Os aspectos de solução de crimes, desarticular a criminalidade. E, por último, o quarto ponto que eu diria aqui é articular com políticas sociais. Isto é, você atuar naquelas regiões de maior vulnerabilidade social, de maior índice de criminalidade. Eu faria um evólucro para tudo isso. O evólucro é, como nós não estamos fazendo... eu diria, eu usar uma palavra que eu não deveria usar, como nós estamos fazendo muito pouco, o invólucro disso tem que dizer o seguinte: estamos fazendo muito pouco, eu parar a guerra, parar essa história de guerra. Perfeito. Tá certo? Quando você tem um problema, você desenha uma política pública e não faz guerra. Nós temos que fazer o que foi colocado: pacificação desses lugares onde tem problemas. Deputado, eu vou emendar aqui, que tem uma pergunta que chegou por e-mail, do Fábio. A gente está recebendo perguntas pelo jornadapelademocracia@gmail.com ou pelo Twitter usando a hashtag Jornada pela Democracia. O Fábio, por e-mail, ele pergunta o seguinte: mais cedo ouvimos sobre nova política de drogas e agora sobre nova política de segurança pública. Esses dois movimentos, ambos urgentes, eles andam juntos? E ele continua a pergunta com uma coisa que estava falando agora, mas só para ser mais claro: há algo efetivo sendo feito no Congresso ou no governo federal sobre uma nova política de segurança pública? Sendo bem rápido, para não ocupar muito aqui o microfone, conversando, dialogando, o ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso, esteve no Congresso recentemente e ele disse que, até agosto, o governo ia apresentar uma proposta de segurança pública nacional, com 3 objetivos. Primeiro objetivo: diminuir os homicídios. Segundo objetivo:
fazer uma política para desarticular o crime organizado e, portanto, fazer uma revisão do sistema penitenciário, que, segundo ele, é o locus de organização do crime organizado. E, terceiro, articular a segurança pública com políticas sociais. Então, em 60 dias, 90 dias, o que me parece, a Dilma vai anunciar uma política nacional de segurança pública, mandar várias PECs, enfim, e onde eles vão tentar atuar. Você disse uma emenda constitucional. Emenda constitucional, porque para você mudar, por exemplo, o que eles estão, parece que eles querem fazer é o seguinte: ampliar as atribuições da Polícia Federal. Tá certo? Meu Deus. Eu acho que, por exemplo, é bom. A Polícia Federal hoje me parece uma polícia com alta capacidade investigativa e democrática em muitos temas. Por exemplo, você vê que a Polícia Federal foi sendo constrangida a não filmar as pessoas que estavam sendo presas, tá certo? Então, você tem que ter mais investigação e menos repressão. E aí, Jaqueline, diga. Acho que essa pergunta sobre a droga, comparando a nova política de drogas com segurança, vocês fizeram pesquisas, né, sobre isso, podiam, de repente, abordar. Eu tenho uma pergunta sobre droga, mas eu queria te ouvir antes. Por favor. Pois é, respondendo a essa proposta, né, do que fazer a proposta, o Paulo lembrou muito bem, a PEC 51 é uma excelente proposta que nós precisamos levar e discutir ao debate, porque ela não está falando em unificação das polícias, ela está dizendo, olha, os estados e os municípios podem organizar a sua polícia como quiser. Então, eu não preciso ter duas, eu posso ter uma, eu posso ter 5. Se eu quiser ter uma polícia só para cuidar dos direitos fundamentais e defesa da mulher, se eu quiser ter uma polícia para cuidar, né, só dos direitos e garantias fundamentais dos adolescentes, eu posso fazer isso em nível municipal. Eu posso ter um prefeito, né, que queira reorganizar um corpo policial, que queira organizar uma instituição policial que tenha como foco a segurança das pessoas, certo? E que tenha como foco grupos vulneráveis dentro da população, a depender do tipo de conflito que existe num determinado município. Então, isso seria possível, né? E o que é fundamental não é o número de polícias que a gente vai ter, mas o que é fundamental é a gente desfazer uma coisa que só existe no Brasil, que é a polícia de ciclo interrompido. Significa o seguinte, que nós temos um foco, todo o nosso foco e todo o investimento e todo o dinheiro vai para a compra de viatura, compra de armas, compra de computadores. Não estou dizendo que não tenha que ter viaturas e que a polícia não tenha que estar bem preparada, mas o problema é o seguinte, todo o investimento que foi feito no Brasil, desde o governo Fernando Henrique, passando pelos, né, governos mais recentes, foi no policiamento ostensivo. Certo? A ideia de que polícia, segurança pública, direito à vida e direito, certo, aos direitos individuais, se faz com viatura transitando pela rua, né? E as coisas não são bem assim, certo? Existem crimes que acontecem dentro das casas, dentro das escolas, dentro das empresas, dentro dos condomínios fechados, que as viaturas nunca vão enxergar. Então, o policiamento ostensivo não é que ele não deve existir, mas ele deve ter um lugar, certo? Dentro de uma política de policiamento que seja muito mais ampla do que isso. Mas, hoje, o protagonismo da nossa política de segurança é todo no policiamento ostensivo. E muito pouco se faz investigação, né? Então, existe uma estimativa do Conselho Nacional do Ministério Público de que, no Brasil, se investiga de 3% a 8% dos homicídios. Quer dizer, nós não somos capazes, é um fracasso civilizacional na garantia do direito à vida. Certo? Então, isso não tem sido enfocado. Agora, por que isso acontece? Porque aquela polícia, aquele grupo de policiais que vai atender a ocorrência, não tem função de produzir provas, não tem função de identificar testemunhas, de preservar o local do crime, porque não são eles que vão fazer a investigação. E aquele corpo policial que vai fazer a investigação, ele recebe a ocorrência pronta. Certo? E ele só vai chegar no local do crime depois que uma série de coisas já aconteceu, que as pessoas, testemunhas já se dissiparam e tal. Quer dizer, isso é totalmente contraproducente, certo? Isso é um modelo que só existe no Brasil. Então, desmilitarizar, evidentemente, que não é tirar a farda e nem é ser contra os policiais militares como trabalhadores, que têm seus direitos de concurso assegurados e que têm o seu saber, etc. Desmilitarizar, a primeira coisa que a gente tem que fazer é tirar o protagonismo do policiamento ostensivo e achar que é viatura que vai resolver o problema do direito à vida e do direito à segurança, certo? Interessante, Jaqueline, porque eu conheci um delegado, foi um grande delegado em São Paulo,
doutor Henrique, o Paulo também, o Maurício Henrique Guimarães Pereira, e, na época, ele me mostrou umas estatísticas que me chamavam a atenção. O crime que mais se esclarecia em São Paulo, então, era o homicídio, porque ninguém mata ninguém de bobeira. Então, se você investigar, tirando o latrocínio, que é uma coisa bastante complicada, mas você chegava a esclarecimento. Roubo, furto, imagina, isso não... Agora, deve estar uma prioridade de drogas, né? E aí é que eu queria falar. Queria aproveitar, se vocês quiserem, queria falar aqui com o Raimundo, depois ouvir se vocês têm alguma pesquisa, que é o seguinte, Raimundo, você me desculpe, eu sou professor de política pública na Universidade Federal do ABC, e eu queria ver o que você me fala dos movimentos populares sobre a questão das drogas, porque eu vou dizer uma coisa, 60% da cadeia é gente ligada à droga. Se a política de criminalização das drogas estivesse dando certo, você teria uma redução. E você não tem uma redução de nada. Se fosse uma campanha de vacinação, você já tinha trocado a vacina. Porque quanto mais você criminaliza, mais cresce o número de detento, o número de viciado, o número de tudo. Então, na verdade, enquanto política pública, ela só não é alterada porque tem uma moralidade, um monte de gente interessado em manter essa criminalização, que é um fator que eu chamo criminógeno, porque ela dá dinheiro para o crime organizado. A droga dá dinheiro para o crime organizado, dá mais que arma, assalto a banco, o que você quiser, roubo de carga, é droga. Então, a minha questão é a seguinte, como é que o movimento popular não transforma a regulamentação das drogas numa das principais bandeiras de redução da violência no Brasil? Então, essa é uma dificuldade, porque como as lideranças dos movimentos populares atuam lá, na ponta, Sim. Esse tema ele é muito difícil, né, de ser debatido, porque você está ali no olho do furacão. Quer dizer, se você aparece os movimentos populares vários, eu conheço assim, olha, o cara está lá, nós não mexe, não há um pacto, mas também há muito medo das lideranças, e nós temos um histórico nosso de que as lideranças, quando foram debater esse assunto, foram assassinados. Nós temos exemplo de líderes comunitários que, quando deixa eu foram... entender. Quando ele foi defender a legalização, ele é assassinado? Ele é assassinado, não só a legalização, mas quando ele foi trabalhar o tema da segurança, quando ele enfrentou em várias comunidades, quando ele enfrentou o tema da segurança e fazia debate, ele deixava de ser líder muito apto. No Rio de Janeiro foi muito comum, há 25 anos, que você tinha, inclusive, uma aliança para você ser um presidente de uma associação de moradores no Rio de Janeiro, você precisava ter a anuência do líder do tráfico naquela região. Então, é um tema muito complicado, os movimentos populares, em especial esses que trabalham lá na periferia, na ponta, trabalhar essa questão da segurança e fazer enfrentamento. Você falou da questão da droga, e a droga, inclusive, do ponto de vista econômico, porque a questão de manter isso... alguns se enriquecem com esse processo das drogas, né? Então, é um tema muito difícil e, muitas vezes, você vê essa violência e a população, muitas vezes, não consegue enxergar que o policial, ou a força policial, de modo geral, ele está agindo em nome do Estado. Então, por isso que, muitas vezes, é muito difícil você pregar assim, você desgastar governo que age com violência, porque, não, foi o policial, quer dizer, vê a pessoa policial e não vê o policial como o Estado ali presente praticando a violência. E mesmo ações como, por exemplo, as UPPs do Rio de Janeiro, eu li um artigo, ainda naquele debate há muito tempo, que o artigo dizia o seguinte, olha, a questão das UPPs pode ter tido uma preocupação do ponto de vista de ser uma das saídas de segurança, mas ela tinha muito a ver também no sentido de dar um recado para os grandes investimentos por conta do evento do Rio de Janeiro. Então, é de questionar também se o objetivo único das UPPs era realmente pensar em diminuir a violência ou de fazer, digamos assim, dar um recado para os investidores, para grandes grupos econômicos que estavam com medo de não dar certo a Copa do Mundo, que tinha medo de fazer um investimento. Então, até isso também há de ser questionado e colocado em dúvida. Interessante isso, mas eu queria saber, como que aparece, vocês pegaram a questão das drogas na pesquisa? Sim. A gente está... Então, eu acho que concordo totalmente com a pergunta, né? Que a questão da droga tem que ser enfrentada junto com a questão da modificação no sistema de polícia, né?
Todo mundo sabe os envolvimentos, inclusive da polícia com o tráfico de drogas, né? Que são, quando a gente mede um pouco a confiabilidade da instituição da polícia, ela vem como uma das mais baixas, né? E muito associada à corrupção e ao tráfico de drogas. E nos movimentos sociais, e principalmente nas periferias, quem mais é preso e por que é preso? Por causa do envolvimento com as drogas. Em geral, por pequenas quantidades. Não é o grande traficante que é preso, né? Enquanto a população carcerária aumentou 30% nos últimos 6 anos, a própria população carcerária que foi presa por porte ou uso de drogas, ou comercialização de drogas, aumentou 220%. Então, o aumento que se dá no encarceramento se dá muito devido ao uso ou venda de drogas. Dificilmente são os grandes traficantes que estão na ponta, né? que chegam aos presídios. Na população feminina presa, acho que a Jaqueline deve ter dados ainda mais concretos, a grande maioria, acho que mais de 90% das mulheres presidiárias é por conta do uso ou porte de pequenas quantidades, que muitas vezes, ao levar para os companheiros na prisão ou para sustentar, de alguma maneira, acobertar, de alguma maneira, o ponto de tráfico na sua própria casa, acaba sendo presa as mulheres. Então, acho que essa questão da droga deve ser trabalhada junto aos movimentos sociais, junto aos movimentos de negros, de jovens, de mulheres, principalmente. Hoje, o que a gente estava falando agora com o pessoal que está organizando a luta pela regulamentação das drogas ou pela legalização da maconha, falar que essa é uma luta que as mulheres têm que acampar, porque são elas que têm seus filhos e seus companheiros presos, né, por conta dessa guerra às drogas. E ela também que fica sustentando, segurando a família, né, quando seus maridos estão presos, seus companheiros estão presos. Então, acho que essa é uma luta que tem que vir para as camadas populares, para que elas repensem isso, né? Porque não é o grande traficante que é preso. Tudo bem, a gente quer fazer um combate ao grande tráfico, acho que sim, isso é uma questão. Mas quem está sendo preso são os pequenos, os que portam pequenas quantidades, que fazem o pequeno comércio. Mas você me permite uma coisa que a gente... Desde o Milton Friedman, que é um grande economista falecido, polêmico para a esquerda, que é o pai do neoliberalismo. Só que o Milton Friedman tem clareza. Nos anos 60, ele dizia, isso não vai dar certo do ponto de vista econômico. Porque é o seguinte, como é que você tem dinheiro para contratar esse soldado do tráfico? Como é que você tem dinheiro para montar esse crime organizado? Com assalto a banco? Claro que não. É com droga. E é o cinismo da classe média alta e do empresariado que vive motivado à cocaína e que está lá comprando, gente. Vamos parar com isso. É preciso enfrentar essa questão do ponto de vista de política pública. É preciso... Vocês repararam que o cigarro está caindo o consumo? O cigarro tabaco? Por quê? Porque tem uma regulamentação forte. Eu não estou dizendo para qualquer coisa, não é nada disso, não. É regulamentar. Que é uma palavra tucana, mas que se o tucanato fez alguma coisa que presta nesse país, foi colocar a palavra regulamentar as drogas. Porque me permite legalizar uma coisa, permitir o plantio de outra, ser duro contra o tabaco e o álcool, que, aliás, são duas drogas das mais perigosas que a gente tem e que é preciso deixar claro, é bem mais perigoso que maconha, etc. Minha mãe, que é uma pobrezinha, hoje ela tem, enfim, está bastante mal, mas ela me falava, meu filho, o rapaz fumou maconha e assaltou o banco. Eu falava, mãe, se ele fumou maconha e foi assaltar o banco, acho que não vai dar certo esse assalto. Então tem um mito, minha mãe nunca viu, entendeu? As pessoas falam, o movimento popular... Eu concordo com precisa assumir isso. Os padres progressistas, os pastores, porque não tem só religioso fundamentalista que não sabe o que está... Não tem. Tem gente que é especificamente de alma boa. Aí você vai falar, como uma alma boa? Porque tem gente que sabe que racionalmente esse sistema falhou e fica se mantendo em torno de dogmas que não têm a mínima condição. Mas como eu não sou debatedor, eu sou apenas um intermediador aqui, o que você acha disso, Paulo? Eu acho que o Brasil tem que seguir, o rumo hoje tem que ser de regulação.
que eu chamo de uma regulação restrita. Perfeito. Eu não chamo de legalização, porque eu acho que não dá para criar uma indústria capitalista em torno, como temos do cigarro, como temos do álcool. Eu chamo de uma regulação, e o sistema que me parece correto e mais adaptável ao Brasil é o que foi implantado no Uruguai, aqui do lado. Tem um tema político. Qual é o tema político? O que a Vilma falou. Se você faz qualquer pesquisa de opinião pública, a população é contra qualquer discussão, porque a população tem uma compreensão, na minha opinião, equivocada. Qual é a compreensão que ela tem? Que a droga leva o crime. É o que você falou da tua mãe. Se o sujeito, ou que perde o emprego. se o sujeito fuma um baseado, ele não assalta ninguém. Tá certo? Não. O que leva ao crime é o mercado ilegal. É o mercado. Exatamente. É a organização de um mercado ilegal, armado, capitalizado e com capacidade de contratar. Então, para esvaziar esse mercado, nós teríamos que fazer uma regulação do outro tipo e tirar esse tema da mão do mercado ilegal. Aí você me pergunta no Congresso o que é possível fazer. Eu acho que o Brasil é um país de reformas lentas. É um país assim. É um país que o povo é assim, né? Então, eu acho que o primeiro passo agora no Congresso Nacional, está aqui a deputada Margarida, teve aqui o deputado Reginaldo, tem lá uma boa bancada de gente progressista. Primeiro, nós temos que trabalhar perto do fogo. Nós não podemos ter medo do fogo. Isso é, a Margarida, quando ela vai para ser vice-presidente da Comissão de Diminuição de Idade Penal, não é porque ela acha que vai mudar a cabeça daqueles caras, mas ela tem que tisnar com eles, ela tem que enfiar o debate lá e mudar aquela realidade. Então, nós vamos ter que trabalhar no confronto com o conservadorismo. Primeira coisa é essa. Além disso, o que eu acho que são as medidas possíveis progressivamente? Uma primeira medida, nós temos que aprovar a possibilidade de não prender a pessoa que esteve envolvida com droga, com qualquer tipo de envolvimento que seja primária, que age sem violência e age sem relação com o crime organizado. Não prender e soltar quem assim está preso. Ponto 2. Nós temos que descriminalizar o usuário e criar uma definição objetiva de quem seja usuário e quem não é usuário, bem objetiva. E também permitir o uso médico e também... O uso médico já existe lei, mas tem que implementar. E, ao meu ver, também autorizar o plantio para uso próprio via pessoas, cooperativas. E, por último, enfrentar a regulação. Então, os passos iniciais que eu acho que a gente precisa fazer esse enfrentamento. Só para te dizer, esse negócio da pessoa que é primária, nós conseguimos, no meio de uma maior onda conservadora, que era o projeto Osmar Terra, meter essa bola no meio da perna deles. Está lá no Senado o projeto, no outro Congresso, mas está lá. O projeto está no Senado, já cria essa possibilidade. Nós vamos fazer um diálogo entre os deputados que defendem para ver se a gente separa a regulação da descriminalização. Acho que o ponto 2 do jogo é da descriminalização. E o ponto 3 é da regulação. Mas nós temos que fazer esse enfrentamento com o conservadorismo, mostrar que ele é hipócrita, que ele não dá solução para o Brasil, e talvez ele quer prender mais gente porque o poder econômico quer privatizar os presídios, quer fornecer alimentação para os presídios. Você começa a ver a coisa, né? E aí eu quero passar a sacolinha. Você quer? Posso passar a sacolinha? Passa a sacolinha, mas eu tenho uma pergunta antes de acabar aqui, que é... A gente está indo para mais meia hora ainda. Tem mais meia hora? Então passa a sacolinha. Vamos passar a sacolinha antes. A sacolinha, eu quero pedir o seguinte, aqui a gente faz a Jornada pela Democracia, ela é uma produção coletiva, e a gente tem uma campanha no Catarse de financiamento coletivo. Então, eu queria que vocês acessarem, vocês que estão em casa aí nos acompanhando, e doar a quantia que vocês puderem, que ajuda muito a gente a dar continuidade a esse projeto. É catarse.me/Jornada pela Democracia 2. Vou emendar aqui, já que me passaram a palavra, não deixo por menos. Vai lá. Vou passar uma pergunta aqui que chegou pelo Twitter, do Zezito de Oliveira.
Ele pergunta por que a polícia comunitária não é propagada com exemplos exitosos. E daí eu emendo assim, há exemplos exitosos que a gente pode propagar e deveria propagar mais da polícia comunitária? Vamos lá. Vamos lá, que a minha pergunta não é sobre isso. A minha pergunta é dramática, é sobre o governo Alckmin, então vamos responder. Prioridade aqui para o Twitter, depois quem quiser falar também, por favor. Eu vou só queria antes meter a minha colher rapidamente na coisa da... O que a esquerda tem para fazer sobre o debate das drogas? O capitalismo transnacional é uma empresa transnacional. Uma empresa não, é um capitalismo transnacional, certo? E a esquerda teve, por tradição, desde o século XVIII, pedir a regulamentação do trabalho do trabalhador. Nós temos os jovens no Brasil hoje, eles são trabalhadores de uma empresa capitalista que está totalmente desregulamentada. Então, talvez, se a gente começar a falar sobre isso, a gente consiga falar a linguagem da esquerda tradicional, certo? Não precisamos inventar nada de novo para discutir. São trabalhadores que estão sofrendo todo o peso da ilegalidade, certo? Privadamente. Né? Bom, mas sobre a polícia comunitária, né? Bom, para a gente poder, em primeiro lugar, fazer polícia comunitária nos moldes em que se faz em outros países, a gente teria que ter uma mudança constitucional, né, estilo PEC 51, para a gente poder acabar com a polícia de ciclo interrompido. Porque não dá para fazer polícia comunitária com 2 polícias e com ciclo interrompido, certo? Não dá para fazer polícia comunitária nos moldes como chegou a polícia comunitária no Brasil pelas mãos da polícia militar, porque a polícia militar ela faz policiamento ostensivo. Ela faz o policiamento que policia as ruas, certo? E que fica vendo quem está cometendo o delito, né? E eles têm a visão de quem é que comete esse delito, que é aquela visão racializada do inimigo, do jovem negro, do capuz, que tem um certo jeito de andar, um certo jeito de falar, o tal do negócio do tirocínio, né? Que faz com que eles acreditem que eles sabem quem é que está cometendo crimes. A polícia comunitária vai exatamente na contramão disso, né? É uma polícia que vai estabelecer laços com os movimentos sociais organizados, que vai estabelecer lá sobre a dinâmica dos conflitos que acontecem dentro de uma comunidade, né? Então, eles já não, a polícia comunitária, para ela funcionar, eles não têm que ter um modelo de crime na cabeça. O crime que a gente vai combater é XYZ. Já não tem polícia comunitária. Né? A polícia comunitária ela parte do levantamento das demandas da própria comunidade, que vai dizer o que é que a polícia tem que fazer. Ela é uma polícia, antes de qualquer coisa, participativa. E isso não existe no Brasil, porque nós não fizemos as reformas necessárias no sistema de segurança no Brasil. Né? Então, nós não temos participação em nenhum nível. Não existe nenhum nível hoje do sistema de segurança pública onde esteja prevista a participação. O CONSEG existe, mas ele não tem poder deliberativo da política. Aliás, certo? os CONSEG Quem são faz? de uma das organizações que mais estão defendendo a redução da moralidade penal. Eu não participo desses CONSEG, mas conheço algumas pessoas. É uma tragédia a visão dos CONSEG. Eles são contra pobre, contra negro, eles estão defendendo, então fazendo uma campanha. O pessoal do clube de lojista ali, do bairro? Eles e mais alguém que vai lá, olha, a minha rua está sendo mais... Vocês podem mandar um policial aumentar aqui? Não tem papel nenhum. Os CONSEGs eles foram criados dentro de uma lógica que é anterior, né, à lógica da Constituição e da participação tal como ela foi montada na Constituição. Então, não é um conselho de participação como a gente entende o Conselho nem Municipal planeja, de nem Segurança. Fiscaliza, como a gente, nem nada. Né? Então, de fato, não existe o interesse das pessoas de participar do CONSEG, dos movimentos organizados de participarem do CONSEG, porque o CONSEG não delibera política, certo? E os formuladores de política não respondem ao CONSEG. Então, ocupa o CONSEG quem tem tempo de ir lá fazer esse tipo de negociação, de que é uma proximidade com o comandante da área, que quer uma proximidade com o delegado do bairro, etc. Isso não é participação social nos moldes em que a gente tem em outras políticas públicas. Adilson, diga aí. A polícia comunitária, como ela foi concebida, mesmo havendo essa questão das 2 polícias, e eu concordo com você plenamente, como é que eu vou resolver todo o problema se eu não participo da resolução da segunda parte do problema, que seria a investigação? É complicado. Mas foi interessante a iniciativa que teve em São Paulo, quando começou lá atrás a polícia comunitária, mas houve um erro de entendimento do que vem a ser polícia comunitária. Hoje, se você perguntar para um policial militar o que é ser polícia comunitária, ele não vai saber te dizer. Porque para ele foi dito que é um posto policial com nome diferente, com um efetivo diferente. Polícia comunitária ela poderia dar certo se o policial que estivesse lá
ele tivesse autonomia para decidir as questões não só de ordem policial, mas também participar da resolução das questões de ordem social na circunscrição da sua base de polícia comunitária. Ele não tem essa autonomia. Então, seria uma questão simples. Olha, eu tenho numa rua falta de iluminação pública. Além de me dar medo, esteticamente não ser bom, aumenta a sensação de insegurança e favorece a prática de delitos. Isso não é um problema direto de segurança pública da Polícia Militar, mas ele, como policial comunitário, ou seja, pertencente a uma célula de cidadania, como deveria ser criado, ele teria toda a liberdade para discutir com as lideranças, com os órgãos públicos envolvidos e exigir a solução daquele problema, a mesma coisa com o entulho. Ele não tem essa autonomia. Então, me parece que, do jeito que está, e sem contar que, de um tempo para cá, houve um aumento vertiginoso do número de bases de polícia comunitária, que foi a transformação, pura e simplesmente, da denominação posto policial para a base comunitária de segurança, e esqueceu que, junto com a base comunitária de segurança, vem a participação do policial não só na atividade de prevenção primária, na atividade da prevenção de delitos secundária, mas também na atividade de prevenção primária, que são essas políticas públicas para tornar o ambiente social mais seguro e impedir a eclosão do delito. Então, e me parece que isso é utilizado como um grande artefato de marketing dos bons êxitos da polícia. Toda vez que tem um escândalo envolvendo a segurança pública, uma ocorrência mal resolvida, uma execução, um pinheirinho, vem a nota oficial da polícia e fala: mas nós temos o método Giraldo e nós temos a polícia comunitária como excludentes, como comprovação de que o sistema que está aí é perfeito, o que aconteceu foram fatos isolados, que não são tão isolados assim. Existe uma falha de concepção e aí acarreta numa falha de execução. Perfeito. Sérgio, se você me permitir, Opa! acho que a lógica é o seguinte: enquanto prevalecer a lógica da guerra, não tem como polícia. Comunidade. O que é a polícia na comunidade hoje? Não tem identificação, tá certo? E barbariza. Barbariza. Nós precisamos mudar a lógica e nós precisamos retomar a lógica da pacificação, do controle social, da formação policial, de uma corregedoria forte, tá certo? Para fazer que a polícia garanta vínculos com a população e, nesses vínculos, desarticule a insegurança e dessegurança à nossa população. E sobre o Alckmin, que você está... Antes do Alckmin. Agora que você falou uma coisa, você falou várias vezes, eu concordo com a lógica dentro do contexto, mas eu não gosto da ideia de pacificação. A sociedade, eu entendo o que é isso. Você já tira a ideia da guerra, mas a paz é um outro lado da guerra. O que nós precisamos conceber é o seguinte: a sociedade, os vizinhos têm conflitos, o conflito é algo da sociedade, e o policial é um cara que está lá com a comunidade. Ele é quase um cara que fala: pessoal, não é assim que resolve o problema. Ele também é um cara que está armado para segurar, mas eu sei que isso também é uma ideia de paz, mas é que, no contexto da guerra, a gente colocar a paz, como é do Rio, que é a minha impressão, vem do Rio de Janeiro, eu subi no morro, vi, eles colocam aquela unidade lá que é uma ocupação militar. Ele é uma ocupação. Ele tira... Aí ele fala assim: agora nós estamos aqui, entendeu, pessoal? Baile funk? Não. Cultura da periferia? Não. Fica todo mundo aqui. Aí o cara passa um tempo, a pergunta é: quem vigia o vigilante? E aí não tem aquilo que você estava falando, que é uma comissão incorporada onde a população pudesse discutir com os caras e falar: cara, é o seguinte... nós queremos o baile funk, mas nós não queremos tal coisa. Enfim, Sérgio, é uma bobagem de... como é que é terminologia? Ela mas não é bobagem. Eu acho que você está tocando em questões importantes. A primeira questão é a seguinte: a lógica da guerra Sim. é uma lógica perversa. E nós temos que substituí-la. Tá certo? Ponto 2. Nós falamos aqui que precisa Estado. Aquela ideia do cara que falou o seguinte: se você quiser Estado mínimo, intervenção militar, vá na favela, vá na periferia. Nós precisamos de Estado lá. A questão não é você levar polícia apenas. Perfeito. Você tem que levar Estado, você tem que levar
todas as dimensões do Estado. Assistência, saúde. Você não pode levar só a dimensão repressiva do Estado, que é o que é hoje. Você tem que levar a educação, você tem que levar lazer, você tem que levar a defensoria, sistema de justiça. Outro aspecto que é importante dizer é o seguinte, voltando para o tema da guerra, nós saímos da guerra contra a subversão do ditadura militar, não democratizamos, e fomos para essa guerra contra os pobres, que foi dito aqui, a guerra às drogas, a guerra contra os pobres, contra os negros, como se pobre e negro fosse sinônimo de inimigo. Bom, nós não vamos eliminar o conflito no sistema democrático. O sistema democrático tem conflito e ele tem que expressar. O que nós temos que fazer é que o conflito seja resolvido pelos meios democráticos. E, portanto, a população precisa participar na resolução de conflitos, mas não é conflito sendo resolvido pela guerra. Por exemplo, o que o desgovernador do Paraná fez com os professores foi dizer o seguinte, uma legítima reivindicação foi resolvido como? Com repressão. Desgovernador. Eu não sei quem tem menos juízo, ele ou o secretário de Segurança, porque nomear aquele cara secretário de Segurança é uma falta de juízo, tá certo? Não? E ele, então, como ele nomeou o ex-presidente da Telefônica, quando eu vi que ele era secretário de Educação, eu falei, mas por quê? Você conhece o cara? O que ele entende de educação? Então, o que nós temos que hoje discutir é o conflito social não pode ser resolvido com lei como caso de polícia. Isso. É um pouco a questão de vencer o ex-presidente Washington Luiz, em 1927, que disse que questão social é caso de polícia. Nós ainda, quase 100 anos depois, estamos com o mesmo... Nessa. E agora, Paulo, eu vou falar aqui vou ouvir vocês. Aqui eu tenho uma crítica e uma pergunta. Vamos primeiro à pergunta e depois eu faço a crítica. A pergunta é o seguinte: vocês concordam com o sistema Detecta que o governador de São Paulo está montando? O sistema Detecta é o seguinte: ele e a Microsoft, podia ser a IBM, não importa. Eles estão fazendo um sistema de ligar todas as câmaras do Estado, depois com todos os municípios, depois com os condomínios privados, e ligar isso numa central, tipo aquela que o Eduardo Paes tem no Rio, sabe? Uma central de Big Data, de cruzamento de todos os dados, para facilitar o policiamento. A questão é, o que vocês acham disso? E a minha crítica é o seguinte, tem um projeto de lei lá, que é a Comissão contra Turismo Sexual e Crimes contra Adolescentes e Crianças. Você fala de criança, é como falar de combate ao terror nos Estados Unidos, no Brasil, vale tudo. Você acaba de aprovar que a Polícia Federal pode pegar dados cadastrais de todos nós no provedor de acesso à internet sem ordem judicial, para proteger as pobres crianças. Então chega um policial federal lá e fala: estou investigando esse Sérgio Amadeu, suspeito de tráfico sexual, mas, na verdade, ele quer outros dados da minha pessoa. Você imagine isso no Brasil, você imagine isso com essa estrutura policial que não tem controle. Então, primeira crítica, sabe quem votou a favor? A deputada do PT de Brasília. E ela está defendendo em todos os lugares. Então, eu queria falar o seguinte, os infocavaleiros do apocalipse não me convencem. Combate ao terror, lavagem de dinheiro, tráfico de droga e pedofilia, que não é um ato que acontece mais na internet, é um ato que acontece em igrejas e em clubes, porque é um ato físico. Na internet não tem pedofilia, na internet tem pornografia e tem articulação. Esses 4 cavaleiros do apocalipse, que são lançados para um Eduardo Cunha aprovar qualquer desgraça contra direitos civis, eu queria criticar fortemente, aproveitar a presença dos deputados que aqui estão, dizer que isso é um absurdo ataque aos direitos civis. Absurdo. Aí você fala, mas o judiciário também é ruim, mas pelo menos tem um filtro de um juiz. Desculpa. Pelo menos o cara tem que recorrer a um juiz. E eu sou a favor, eu sou meio, nesse ponto, eu queria me denunciar, sou meio federalista, poder contra poder, tem que ter. Principalmente aqui. Um problema que sempre
nós, parlamentares, somos vulneráveis a isso, é de algumas matérias que, por exemplo, eu, antes de votar um projeto de lei, me lembro outro dia, sobre internet e criança, eu escrevi um e-mail rapidamente para o Marcelo Branco e para você. O Marcelo respondeu, você não respondeu. E aí eu, por insegurança, falei, vou votar contra esse projeto aqui. Sou acusado abertamente na web de O não que eu responder quero e-mail. falar? Eu quero falar para vocês o seguinte: isso, por exemplo, esse negócio que você falou, teve uma deputada, etc, etc. Essa deputada é muito progressista. Agora, para ela saber no que ela está votando, ela precisa ter um apoio técnico disso. Então, eu acho que os internautas precisam nos ajudar nesses debates. Você se lembra do projeto do Azeredo. O projeto do Azeredo chegou lá com muita força. Estava a nação a favor do projeto do Azeredo. Vocês conseguiram desconstruir e deu no Marco Civil da internet a desconstrução. A alternativa ao projeto do Azeredo, o Marco Civil. Então, eu sugiro que, eu não sei nem de que projeto você está falando, mas que você faça da comissão de turismo contra o turismo sexual. Então, que você faça uma nota de uma linha, de uma página, não precisa de muita coisa, não precisa ser... porque aí a gente precisava contratar você, a gente queria que você fizesse pro bono essa nota, e aí nós podemos circular... Eu sei, gente, pelo amor de Deus. Mas você não respondeu meu e-mail, quero lembrar aqui. Que você fizesse... Mas... Se vocês lessem o site da Actantes, que fez a Crypto Rave em São Paulo, criptografia é um direito do povo contra a intrusão. Serginho, eu estou brincando, todo mundo sabe que você é um ativista dos melhores, dos maiores que nós temos no Brasil. O que eu quero dizer é que certos temas passam no meio das letras, certos temas que as pessoas não se dão conta da gravidade e que quem atua e milita sabe. Nós não tínhamos condição de entender o projeto Azeredo da sua gravidade. Só conseguimos entender o projeto Azeredo da sua gravidade foi quando você e outros ativistas, o João Cassino, que está aqui, presta a minha homenagem, chamaram de AI-5... O projeto do Azeredo para andar no Senado, Paulo, foi um senador do PT. E que o PT, toda hora, eu concordo com você, fala, eu estou desavisado, mas vamos avisar, concordo com você, é dever da sociedade avisar, né, dos ativistas, tal, nós estamos aí para isso, a gente trabalha com isso e vamos fazer, concordo com você, apesar da gente já ter avisado. E aí eu pergunto a vocês que estão avisados, todos nós aqui, vocês são a favor de ligação de câmara com todos os dados, com biometria, com dado do prontuário médico, com tudo? Vocês são a favor disso, sem um controle disso? Eu queria ouvir a opinião de vocês. Por exemplo, eu queria ouvir... É pior que George Orwell, porque lá é o grande irmão, é um Big Brother, um grande. Aqui não, está cheio de Little Brothers, de empresas que vendem informação, todo mundo rastreia todo mundo, não se iludam. Está o Facebook tomando os nossos dados, que vão cruzar com o prontuário do SUS sem criptografia. Você sabe o que é isso? O cara, não, mas é porque todo mundo precisa mexer, mas peraí, tem solução. Então, Paulo Teixeira, vamos conversar com a saúde. Só uma coisa, primeira coisa, Sérgio Amadeu, eu já expressei no meu Facebook. Margarida, nós precisamos expressar oficialmente essa semana para o governo, nós somos contra o acordo do nosso governo com o Facebook. Isso é a primeira coisa que eu vou expressar para os nossos ministros. Muito bom. Contra qualquer acordo com o Facebook. Segundo, eu sou contra qualquer gestão de dados, qualquer coleta de dados, ser um debate na sociedade muito transparente, dizendo como essa coleta de dados será regulamentada. Nós temos que regulamentar uma legislação brasileira de guarda de dados. Que está para ser enviada, mas a dúvida é, nós vamos enviar para o Congresso que está aí? Eu acho que agora não é o momento. Eu também acho que não é o momento. Mas eu queria ouvir vocês aí. Tudo bem, o Paulo disse, sou contra essa Câmara ligada, cruzando... E vocês aí? Eu queria ouvir. Então, essa tensão entre segurança e liberdade é uma tensão clássica, certo? As grandes democracias do mundo conseguiram resolver essa tensão e reduzir os homicídios, né? Em qualquer um desses países que hoje é plenamente seguro, se você for olhar as estatísticas do século XVIII, eles tinham uma taxa de homicídio muito grande e eles conseguiram reduzir, né, a criminalidade, a estatística dos homicídios
preservando e construindo um sistema liberal de direito, né? Então, uma coisa não tem necessariamente contraposição com a outra. No Brasil é que se coloca essa coisa de que só a violência é que pode resolver a violência, que só o autoritarismo é que vai resolver a violência. Isso é uma questão que só no Brasil esse debate prospera largamente, né? Em outras democracias não é assim. Mas você sabe por que a gente é presa desses projetos pontuais? Né? Vamos reduzir a maioridade penal. Vamos fazer câmeras inteligentes. A gente é preso desse debate porque a gente não é capaz de fazer um debate sistêmico sobre o que é o direito à segurança no Brasil, quais são as propostas da esquerda para a segurança, e a gente fica refém do oportunismo, certo? Dessas pessoas que querem aparecer na mídia, é claro, porque se eu venho com uma proposta mirabolante de uma lei, entendeu, que vai resolver todos os problemas da humanidade, eu vou falar 10 minutos no Jornal Nacional uma vez por semana. Quem que não quer isso? Qual é o político que não quer isso? Certo? E nem este espaço de ter, certo, propostas mirabolantes a gente não está ocupando, porque a gente não tem um projeto sistêmico do que seria ter segurança pública pela esquerda, certo, com garantia de direitos humanos, com garantia à vida, né? Então esse experimentalismo, certo, da direita existe, né? Porque a esquerda não experimenta nesse campo, certo? A esquerda não tem propostas consistentes, né? E não tem, principalmente, uma proposta sistêmica. O João está me apertando aqui porque a gente está indo para os finalmente. Então vamos lá. Você quer falar antes, Raimundo? Então, Raimundo, depois o Adilson. Tá. Não, eu acho. A gente vai pra... Já pode também, já? Finalmente? Então, podemos ir para os finalmente. Mas, se não quiser ir para os finalmente, você responde e depois você vai de novo. Eu acho que essa questão dessa questão de... Eu acho que a esquerda, como um todo, temas que não dava voto nos últimos anos, a esquerda fugiu. Não debater... Né? Fugiu, porque a esquerda, não vamos discutir. Todo mundo lembra aqui como era o início da discussão da esquerda com a questão do agronegócio, da Monsanto e outros. Foi para o governo, precisava da base ruralista, então esse tema aqui não vamos mexer mais. O próprio recuo do Plano Nacional de Direitos Humanos 3 foi um pouco essa visão. Então, essa visão apenas eleitoral da esquerda mostrou-se falido, porque deixou um vácuo e a direita, né, com todos os temas, não é à toa que aumentou. Nós estamos discutindo aqui segurança, aumentou nas assembleias, nas câmaras e no Senado e na Câmara a representação de visões, não com a visão avançada como aqui está aqui, mas de visões retóricas. Então, se a gente persistir com esse medo de enfrentar esse sistema, coisa que a esquerda até há 15 anos atrás contribuiu, porque se a gente avançou do ponto de vista real, do ponto de vista de acesso aos bens materiais, enfim, um conjunto, né, pela linha do consumo, do ponto de vista de valores e de direitos humanos e outros, a gente retrocedeu, porque nós ficamos presos a um debate meramente eleitoral. Imagina, defender direitos humanos. Eu lembro que teve uma vez, há pouco tempo, atrás aqui, numa disputa para o governo do Estado de São Paulo, que o candidato do PT tinha uma imagem, levou uma propaganda na televisão, dando um tiro, atirando, como se fosse uma metralhadora, falou, olha, vote em mim que eu vou resolver esse problema. Assim, quer dizer, isso em 2010, em 2000, né? Já tá, antes até de 2010. Então, por exemplo, nós estamos aqui discutindo uma nova proposta de segurança, depois de 12 anos de um governo dito democrático popular, nós deveríamos estar aqui, talvez, fazendo uma avaliação da eficácia, né, da possibilidade de melhorar essa política que deveria ter sido enfrentada no início do governo. Nós estamos fazendo um debate como assim, não fez nada e nós estamos daqui para frente. Por exemplo, eu não sou da área, mas, por exemplo, cadê os cursos de direitos humanos que o governo federal não precisava de lei, que no início falou que ia fazer para dar uma nova visão às forças de... A quantas anda? Não depende de lei nenhuma. A Força Nacional não precisava de direitos humanos. Isso aí. Então, é isso. Bom, eu vou fazer uma intervenção para responder essa sua pergunta, depois a gente vai ter um tempinho para considerações finais. Primeiro, eu acho o seguinte, o Agamben define muito bem que o que caracteriza o estado de exceção é a presença da necessidade, que tem o poder de tornar lícito o ilícito, e necessita de dois atributos muito fortes e presentes no discurso desde há muito tempo, mas se vem reforçado atualmente no nosso Brasil, a presença do discurso do inimigo e do medo. Então, em nome de uma segurança pública mais eficaz,
eu posso montar um sistema de segurança que capta os meus dados sem controle qualquer da sociedade. Isso é um típico da definição do Agamben, do Estado de exceção. Não é do Estado Democrático de Direito. Tem que ter um controle da uma medida como essa, que interfere em liberdades individuais que custaram sangue para constar na Constituição, que foram conquistas, teria que, no mínimo, ter muito debate e ter uma comissão fora do governo, sem qualquer vínculo, para controlar o que vai ser feito com essa informação, se fosse o caso de ser implantado, que é a pergunta que o Bobbio repete, que vem de Platão, Hegel, Bentham: quem vigia o vigia. Nós não temos o vigia do vigia. É um perigo. Nós estamos assistindo cópia do modelo da lei patriota dos Estados Unidos, que, em nome da segurança, permite fazer o que bem quiser dentro dos Estados Unidos, com cidadãos americanos, com imigrantes ou transnacionais. Você me dá uma parte agora, desculpa interrompê-lo, você estava numa linha tão boa, mas eu tenho que dizer, o Reinaldo Azevedo, a semana passada, disse: PT quer impedir a aprovação da lei antiterror. Vocês já leram a lei antiterror? Então leiam. Mas eu queria fazer uma parte. Não, é uma virtude, porque é isso que você está falando. É a implantação de uma lei contra os movimentos. Mas agora eu tenho uma notícia contrária ao que você está falando. Ótimo. Em 2013, no auge das manifestações, foi apresentado um projeto de lei no Senado tipificando o crime de terrorismo, ou seja, no momento de comoção nacional, apresentado por 2 senadores do Partido dos Trabalhadores, que deixou os conservadores envergonhados, que teve crítica de conservador. Eu quero saber o seguinte: que esquerda é essa que eu estou falando, que apresenta esse projeto de lei definindo terrorismo, e você analisando... a lei antiterror é essa. Você apresentando... Teve apoio até do Aloysio Nunes Ferreira. Então, só para vocês você analisando a definição do crime de terrorismo ali presente, é a cópia do artigo 802, ou seção 802, da Lei Patriota dos Estados Unidos. A ponto de ser tão abstrata, tão genérica, tão subjetiva, que uma penalista no Estado de São Paulo falou: olha, do jeito que está, uma briga de torcida pode ser definida como terrorismo. E foi proposta por partido dito progressista. Então, nós temos que definir, quando se fala em um leque de esquerdas, quem é essa esquerda que está com esse discurso fortalecendo os conservadores e fazendo com que surjam detectas, com que surjam repressões do tipo... Assembleia Você imagine nós organizando a Cripto-Rave, organizando criptografia para os movimentos sociais, feministas, indígenas, se protegerem contra essas agressões, muitas vezes por parte do Estado. Eles iam enquadrar como... iam invadir aqui e falar: bando de terroristas usando criptografia. E veja bem, se fosse apresentado pelos conservadores, é a linha de pensar deles. Tudo bem, cabe isso no Congresso e vamos discutir. Mas não foi. Cara, isso alguém precisava falar isso. Isso é preocupante. Sabe? O que vem mais por aí? Espera aí, um projeto de lei tão sério, um deputado assina sem saber o que está assinando, isso é sério. Porque isso envolve a democracia, liberdades e garantias, e isso dá o aval para que as forças de segurança atuem como estão atuando. Sabe, e produzam o resultado que estão produzindo. Isso é muito grave. Adilson, depois de você ter falado do Agamben, eu não vou te dar a palavra de novo aqui, porque você foi brilhante. Então, você já considera encerrado o estado de exceção. Aliás, tem um livro aqui que todo mundo devia ler, o Estado de Exceção. E o Homo Sacer também, mas o estado de exceção eu acho que você ir de trás para frente é bom, o Homo Sacer é anterior. Você tem razão. Eu vou fazer Você me permite, Paulo? Porque eles estão me pressionando aqui. Não. Então, vamos lá, vamos começar. Isso, a Vilma. Vamos lá, Vilma. Uma finalização sua. Ok. Isso aí. Só fechando a questão anterior que você havia colocado, com essa questão das câmeras, né, e da ligação de todos os dados, isso é um tamanho absurdo, né? Não dá para a gente viver numa sociedade assim. Parece que a gente está retrocedendo a cada dia, né? Então, de novo, numa sociedade do vigiar e punir, né? A vigilância cada vez mais frequente e mais acirrada, e a punição também, né? Com a diminuição da maioridade penal,
com o Estatuto do Desarmamento aí sendo discutido, enfim. Acho que a gente precisa rever e colocar em discussão a segurança pública. Acho que uma atividade como essa, onde as pessoas possam discutir, possam esclarecer suas dúvidas sobre o que é a segurança pública, em que pé está a violência, desmistificar esse discurso homogêneo que a gente recebe da mídia tradicional de que o mundo está acabando, né? Se a gente ligar a televisão, o mundo está acabando e tem um assaltante entrando na sua casa exatamente nesse minuto. Então, é desfazer um pouco esse cenário de terror que a gente tem vivido, né? Que deixa as pessoas tão amedrontadas, e passar a discutir a questão de segurança pública como uma questão necessária para a sociedade, onde todo mundo está envolvido com isso, onde todo mundo tem alguma coisa a contribuir. Então, acho que iniciativas com esse caráter que fazem com que a gente possa ganhar ter algum ganho, né, nesse campo. Perfeito. Vou passar antes, Paulo, vou passar para o Raimundo. Final aqui. Não, eu assim, gostei muito desse debate. Quando me convidaram, né, a Ana falou comigo, eu falei, mas eu não sou um estudioso desse assunto, né? Ela falou, não, é para a gente conversar um pouco como é que os movimentos também têm essa avaliação. E, assim, eu acho que, assim, como é que enfrentar um tema desse tão importante, né? A gente está aqui, todas as angústias nossas, como é que a gente, assim, digamos, eu não vi assim, acho que as pessoas não tocaram, quais os avanços que nós tivemos nessa área nesses últimos tempos. Pelo contrário, né, a gente, né, retrocedeu, né? Não teve avanço, né? Então, é uma situação muito difícil que eu acho que a gente tem que ter responsabilidade, a esquerda como um todo, os movimentos como um todo, de um debate, porque, na verdade, a gente vive na periferia um estado de exceção. É o que existe hoje, não tem lei, não tem Estado, né? Embora as pessoas, inclusive, tenham acesso a carro, a bens materiais, consumo, mas, do ponto de vista de segurança, né? Do ponto de vista de assegurar, é um estado de exceção, né? Então, é um desafio nessa, quer dizer, quem nós, a partir de agora, não sei se é um período pós-PT no governo, a gente possa, de fato, voltar a essa redução e ter, de fato, um controle da sociedade sobre o Estado, porque é isso que a democracia exige, né? Muito bem. Jaqueline. Bom, a gente tem que reconhecer que houve um erro estratégico de imaginar que apenas atacando as questões econômicas da desigualdade a gente ia atender aos direitos humanos, certo? Então, a gente conseguiu fazer muita coisa muito importante, né? Na questão da desigualdade, nós conseguimos colocar os negros na universidade, aumentou 2000%, né, a presença negra na universidade, nós não estamos conseguindo garantir a vida da juventude negra, né? Então, daqui a pouco, não vai ter quem ocupe essas vagas, certo? Quer dizer, espero que não. Mas a gente vai ter que, quer dizer, reconhecer que houve um erro estratégico e correr atrás da recuperação desse erro. Quer dizer, direitos humanos é um tema específico, certo? Existe saber específico e nós precisamos ter propostas específicas para a reforma do sistema de segurança pública, que inclui, sim, uma reforma constitucional, reformas legais e uma reforma institucional. Tem que reformar os corpos de polícia. Ah, mas é uma coisa muito difícil porque o Congresso Nacional não tem uma conjuntura favorável. Bom, mas se a gente for correr, certo, desse debate, nós vamos perder cada vez mais, porque o próximo candidato que nós vamos ter que enfrentar aqui no estado de São Paulo, ele vai dizer a mesma coisa que todos os candidatos dizem, que bandido bom é bandido morto e que ele vai botar a rota na rua. E nós vamos dizer o quê? Ah, nós vamos botar também, 2 vezes. Já foi né? dito. Então, nós vamos perder a eleição, nós não vamos câmaras ficar com 13%, nós vamos ficar com 2%, certo? De intenção de votos, porque as nossas intenções de voto vão diminuindo cada vez que a gente vai correndo desse debate, né? Então, ou a gente enfrenta a segurança como um problema de política pública, certo? Com todas as implicações que isso tem, participação social, planejamento, uma série de coisas que nós temos que ter propostas nessa área, certo? Ou a gente vai perder as eleições cada vez mais. Nós vamos eleger cada vez menos deputados, certo? Como está acontecendo agora, os deputados que mexem com a questão de direitos humanos, os deputados que mexem, perderam participação, certo? Nessa composição, nós não conseguimos ter discurso para isso. Quando os partidos vão desenhar suas campanhas, eles pensam nisso?
Como assim? Eles pensam, Não, certo? o marqueteiro que nós pensa precisamos isso? A eleger, pergunta é, o marqueteiro sabe, pensa? um tanto de Não deputados pensa. nesse tema, porque o tema é importante, não estão pensando nisso. Né? E o problema do marqueteiro é o seguinte, tem um comitê de campanha que tem consciência de que isso é um tema fundamental, né? Porque se é o número ouvir de votos a na pesquisa urna. de opinião e falar assim, as pessoas são contra a Bolsa Família, nós vamos defender que tem que acabar o Bolsa Família no programa? Não vamos, nós vamos preferir perder a eleição. A primeira eleição, mas a segunda nós vamos ganhar, porque a gente vai, entendeu? Ganhar esse espaço. É Então, isso. enquanto a gente não reconhecer que isso é uma questão estratégica, certo? E que nós cometemos um erro estratégico, a nossa situação só vai piorar. E eu quero, antes que o Paulo Teixeira vai fechar, por favor, Paulo, queria dizer o seguinte, para quem não conhece, não ouviu, a deputada, a ex-deputada federal do PCdoB, Manuela Dávila, estava organizando um debate interpartidário na Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul, quando entra um grupo, era um debate contra o ódio nas redes e tal, entra um grupo que começa a cantar, a detonar, falar que ela era comunista e tal, e um outro pessoal começou a atacar aquele grupo para mostrar que era tudo igual. Os caras, um deles tinha um chapéu do MST. E vale a pena vocês lerem um intelectual do Rio Grande do Sul, Juarez Machado, se eu não me engano. Ele escreveu uma coluna, está na internet, depois vocês podem, vale a pena colocar em todos os sites possíveis, onde ele estava saindo e ele viu o cara tirar o chapéu do MST e se juntar com o mesmo grupo que estaria fazendo um atrito para dizer esse chapéu sempre dá certo. Então, eu queria dizer o seguinte, há grupos organizados, sim, trabalhando junto com essa onda conservadora. Não há só grupos organizados. É bem verdade que, sim. Há também um espírito e tal, né, dos caras que votavam no Maluf, no Rouba Mais Faz, e que são indignados só contra a corrupção nas gestões do PT, mas não nas gestões do Alckmin, mas não nas gestões do PMDB. Não são, na verdade, indignados contra a corrupção. São indignados contra a distribuição de renda, mas faltou uma coisa que os indignaria mais ainda, que é a defesa dos direitos humanos. Então, eu queria dizer o seguinte, vamos denunciar esse tipo de golpe, de grupo, que vem agora agredir pessoas na rua, covardes, coisas assim que vai pela violência. Então, nós vamos lembrar o velho professor Florestan Fernandes. Nós temos contra a ideia da força, a força das nossas ideias. A gente tem que voltar a convencer as pessoas, porque nós deixamos de fazer isso achando que o Estado faz isso por nós. Não, o Estado é senso comum, marqueteiro é senso comum. Quem inverte o senso comum são as forças políticas, os grupos, os coletivos, os ativistas. Paulo Teixeira, eu sei que eu não devia falar, mas sabe, me convidam para mediar, eu já vou logo dando opinião. Paulo. Não, primeiro que a tua mediação é ótima. Obrigado. Você é uma referência para nós todos, inclusive quando a gente carece dela. Mas 100% você é uma referência você, para mim, você, o Marcelo, o Cassino e outros que elaboraram o código, o marco civil da internet, que nos ajudaram a entender esse mundo da internet e combater o vigilantismo no Brasil nesses últimos anos. Além disso, eu queria dizer aliás, eu gostei muito da sua fala, né? Ele que é policial militar de formação, Adilson, gostei muito da sua visão e quero dizer para você, Adilson, no debate político da esquerda, às vezes falta acúmulo, às vezes tem equívocos e às vezes tem um conservadorismo. Faltar acúmulo a gente consegue discutir. A questão do equívoco também. O conservadorismo nós temos que combater em todos os planos, inclusive quando ele se instala aqui. Em relação à questão do combate ao terrorismo, estava tão difundida a ideia que nos jogos, na Copa do Mundo ia ter uma convergência de black bloc do mundo inteiro e que eles iriam criar um ambiente de terrorismo, e aí veio aquela história daquela lei esquisita, indevida. Então, ali, a razão tomou conta.
A razão tirou aquela ideia e a coisa foi feita adequadamente, tá certo? Bom, em relação à questão aqui da segurança pública, eu acho que houve avanços. Eu queria apontar quais são os avanços. O Estatuto do Desarmamento é de 2003, e o que hoje se analisa é que ele evitou, e as políticas de armamento evitaram a morte de 127 mil pessoas no Brasil. Nós conseguimos, em alguns lugares, baixar o número de homicídios. Por exemplo, eu tive essa semana com o ex-secretário de Segurança Pública, ele não era de Segurança Pública, de Assuntos Estratégicos do governo do Espírito Santo, ele chama-se Álvaro Duboc, um policial federal admirável. Ele me disse que, quando pegaram o governo do Espírito Santo, tinha 59 homicídios por cada 100 mil habitantes. Eles entregaram com 38. Então, nós temos ganhos na sociedade. Agora, nós temos que reconhecer que são insatisfatórios, tá certo? Talvez pelo aspecto que a Jaqueline aqui apontou. Qual é o aspecto que ela apontou? Porque nós achamos que as transformações econômicas dariam conta do todo, não é? E também o desenho constitucional aí é um desenho muito apegado. Polícia é coisa de governo, não é? Por isso que, quando a gente fala em reestruturar a polícia, criar um sistema integrado, né, já assusta, porque o que os governos querem conter? Por exemplo, será que todos os governadores topam ter uma polícia igual à Polícia Federal, que, inclusive, acaba investigando crimes praticados dentro do próprio governo? Aqui em São Paulo, não. Então você vai quebrar para fazer esse omelete, tem que quebrar ovos muito delicados para se quebrar. Eu não sei se os governos estaduais querem esse nível de integração para perder a sua autonomia. Talvez prefiram esse caos, mas o controle do que é crime, digamos assim. Mas eu acho que nós temos que, a esquerda, nós temos que fazer um combate sem tréguas a essa demagogia que a direita está fazendo e colocar no lugar disso um plano nacional de segurança cidadã, com controle social que garanta a todos segurança e fazer o enfrentamento de tudo que tem que ser feito, inclusive mudar a política de drogas, né? Se for de maneira progressiva, vamos fazer, tá certo? Quanto mais rápido nós devemos fazer, a gente deve fazer. Então, eu creio que nós tenhamos que estar preparados para esse desafio agora na sociedade. Eu termino dando um dado que quem me deu foi o ministro da Saúde, que eu acho uma pessoa de um preparo excepcional, o Chioro. O Chioro falou o seguinte: quais eram os temas há 12 anos atrás, quando nós pegamos o governo? Desemprego, tá certo? Miséria, não é isso? Não, problemas de educação. Nós baixamos esses temas. E quem que veio para frente? Saúde e segurança pública. Então, agora é a hora da gente fazer um enfrentamento na educação, de melhorar a escola, fazer uma revolução educacional. Aliás, quero dizer aqui que sou contra aquele texto Pátria Educadora, escrito pelo ministro Mangabeira Unger. A Margarida ali, pelo jeito, está dizendo que é contra também. Todos somos contra aquele texto lá. Não é aquilo que é o conceito de Pátria Educadora. Tem que ser outra história. Agora, nós temos que enfrentar a melhoria dos serviços públicos de saúde, transporte público urbano e segurança pública. E continuar fazendo uma sociedade que dá emprego, que gere emprego e que distribua renda e mais democrática. Fazer o ciclo do Estado democrático de direito completar-se. Muito bem, estamos aqui encerrando, então. Esse que foi aqui mais uma jornada, né, pela democracia aqui. Agradecemos aqui a essa audiência que está desde as 11 horas da manhã, é isso? Caramba, e no domingo, que não é o melhor dia de internet. Mas muita gente aqui, mais de 1.500 pessoas participaram. 2.000? Estou com o número errado. O João Cassino, novamente, não me passou, estou brincando. Obrigado aí, João, pelo convite. Obrigado, Paulo. 2.500 de pessoas que assistiram. Quer dizer, é algo
interessante, eu acho que essa moda pode pegar, a web é bem flexível, junto com a TVT, agradeço aí o pessoal que tem uma equipe técnica maravilhosa, e quem mais que eu tenho que agradecer? Aí o Camilo quer me ajudar, porque eu cheguei só na última mesa, então vamos nessa. Rede Brasil Atual também. Transmissão pela Revista Fórum, para agradecer. Revista Rede Brasil Fórum. Atual, TVT, o Linha Direta PT. Gervásio aqui, obrigado, O Gervásio. local aqui do Gervásio. Todos os mais de 30 debatedores que vieram aqui compartilhar com a gente suas experiências hoje. Isso aí. Aqui. Parabenizar o Grupo Jornadas pela Democracia, que trabalhou muito intensamente para organizar. Todos aqui, eu não tenho condição de falar o nome de todos, mas o faço aqui na pessoa de quem estou vendo aqui, o Camilo, a Ana, o Cassino, a Viviane, todos que trabalharam aqui, o Raul, o Caio, o Bassini, enfim, todos, me lembrem se eu esqueci de alguém. Muito bem aí. Então, nós estamos encerrando, Juliana. vamos dar um corte aí e a gente se vê aí nas redes sociais e nas batalhas pela democracia, pelos direitos humanos. E vamos nessa. Quem Vai. sabe numa próxima jornada. Bora.